colocar diante do Senhor para servir, você nunca vai estar preparado. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, e nós vamos ler o verso 13. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Vou ler de novo, palavras do apóstolo Paulo. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Vamos orar de novo. Pai querido, Pai amado, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado por podermos estar aqui, ter as nossas convicções, nossas certezas, que nós possamos nos fortalecer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como Paulo nos ensina através desta carta, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz este versículo, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Palavras diretas, objetivas, né? De uma profundidade muito grande, né? E aí eu gostaria de, né, estudar hoje a respeito, né, da nossa motivação como cristão, da nossa motivação para servir ao nosso Deus, ao nosso Senhor, né? O apóstolo Paulo, quando ele diz essas palavras, né, ele está falando a respeito de momentos na vida dele que ele passou, né? Se você acompanhar comigo aí, ó, versículo 11, Filipenses capítulo 4, versículo 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O apóstolo Paulo, ele estava contente com o que ele tinha, mas ele continua: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, ou seja, ele está sabendo, já sabe lidar, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E então ele diz esse versículo maravilhoso: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, na verdade, ele passava por estes momentos, seja eles de bom ou seja eles ruins, fortalecendo-se no Senhor. Então a sua motivação, né, a sua vida, de certa forma, ela estava alicerçada, fundamentada no Senhor, que o fortalecia, que o ajudava, né? E aí, pensando nessa questão de motivação, né, o que é a motivação? Né, segundo o dicionário, é um impulso que faz com que as pessoas ajam, né, façam algo para atingir seus objetivos. Então veja só, é algo que me motiva para me alcançar o meu objetivo. Se o meu objetivo é servir a Deus, se o meu objetivo é glorificar a Deus, há algo que está me motivando, algo que está me impulsionando para que eu possa cumprir esta obra, esse meu ministério, este meu chamado. O apóstolo Paulo, ele é um excelente exemplo, né, para que nós possamos aprender como podemos nos motivar. O que motivava o apóstolo Paulo e o que nós podemos nos usar como motivação, né, que possa agir de forma a nós atingirmos o objetivo de sermos cristãos verdadeiras testemunhas do Senhor. O apóstolo Paulo,
ele está agradecendo a igreja de Filipe e dizendo: olha, eu já sei passar por essas situações, tanto a ter abundância como a passar necessidade. Por quê? Porque o fortalecimento dele estava em Cristo. Mas qual é a nossa motivação hoje para vivermos como verdadeiros cristãos? O que nós podemos aprender por meio das Escrituras, de forma que nós possamos nos sentir impulsionados a servirmos de uma forma mais completa ao Senhor? De cumprirmos os propósitos que muitas vezes colocamos diante de Deus, na nossas às vezes intimidade, né? Porque muitas vezes a gente fala: ó Senhor, esse ano eu vou ser mais honesto, esse ano eu vou fazer melhor a minha leitura, este ano eu vou orar mais, esse ano eu vou servir mais na igreja, né? Então, o que nós podemos aprender através das Escrituras, através de exemplos de pessoas verdadeiramente cristãs, para que possamos nos sentir motivados a servir a Deus? Motivação também, irmãos, pode ser um ambiente que é gerado, né, algo que está em nossa volta, que faz com que a pessoa seja influenciada a servir a Deus, ou a fazer algo, tá? Será que a nossa igreja, nós aqui, este corpo local, estamos servindo de incentivo àqueles que estão conosco, para servirmos mais a Deus? Para sermos mais fiéis ao Senhor? Então isso também pode nos motivar, né? E realmente, quando você está ao lado de alguém que está empolgado, que está energizado, fazendo algo, você se sente contagiado para poder fazer também, ainda mais se for algo que você deseja, né? E o nosso desejo como cristão é servir a Deus. O nosso desejo como cristão é honrarmos ao nosso Deus, tá? E aí eu separei 3 exemplos de momentos que as pessoas passaram na sua vida e que algo dentro delas motivava elas a continuar crendo no Senhor e cumprindo o seu propósito ou o seu próprio ministério. O primeiro exemplo é o apóstolo Paulo, tá bom? Ele está aqui em Filipos falando a respeito dessas coisas, mas eu gostaria de pegar um outro momento da vida do apóstolo Paulo. Então vamos para Atos, capítulo 20, verso 22. Atos, capítulo 20, verso 22. Atos, capítulo 20, versículo 22, o apóstolo Paulo, ele está viajando em direção a Jerusalém. Ele queria participar da festa judaica da Páscoa, não, acho que da festa do Pentecostes, e ele estava viajando em direção a Jerusalém, e ele então passa próximo da cidade de Éfeso. Então ele chama os irmãos de Éfeso, né, os anciões, os pastores, e ele está se despedindo desses irmãos, e a partir do verso 22, aí do capítulo 20, ele diz assim: e agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Muito bem, irmãos. Ele está viajando, ele está ali se despedindo dos irmãos da igreja de Éfeso, e ele diz assim: ó, eu estou indo para Jerusalém, e eu não sei exatamente o que vai acontecer comigo lá, mas o Espírito tem me revelado que me esperam prisões e tribulações. Continuamos, verso 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira
e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, peraí, irmãos. Ele não fazia questão da sua própria vida, desde que ele cumprisse o propósito, o ministério para o qual ele foi chamado. Então, a motivação do apóstolo Paulo era: eu quero estar contente cumprindo o meu propósito. Não importa o que vai acontecer, desde que eu cumpra o meu propósito. E qual era o propósito dele? De pregar o Evangelho. E é isso que ele vai fazer em Jerusalém. Então veja, ele está ali com os irmãos e ele fala assim: irmãos, eu não me importo, desde que eu cumpra com alegria a minha carreira. Vamos aprender algo aqui, irmãos. Devemos cumprir a nossa carreira diante do Senhor com alegria. Com alegria. Mesmo que passemos por tribulações, mesmo que passemos por aflições, mesmo que passemos por prisões, não importa. Nós devemos sempre nos alegrar no Senhor. Nos alegrarmos de sermos seus filhos, de termos o privilégio de podermos cumprir a nossa carreira. Tá? Então o apóstolo Paulo aqui, ele diz isso. Mas se nós formos um pouco mais para frente, então vamos agora lá para o capítulo 21. Você está no 20, né? Capítulo 21, versículo 10. Ele já não está mais em Éfeso, agora ele está em Cesareia, né? Numa cidade chamada Cesareia. E olha só o que acontece nessa cidade. Ele está na casa de Filipe. E então, a partir do verso 10, diz assim, ó: e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, peraí, irmãos, vamos entender o contexto aqui. O apóstolo Paulo está ainda viajando para Jerusalém, agora ele está em outra cidade, né? Ele está ali com Filipe, né? E com a sua família. Filipe é um dos 7 diáconos, né? Então, vem um homem chamado Ágabo, um irmão, um profeta, recebe uma revelação do Espírito Santo, e ele então pega a cinta do apóstolo Paulo, e ele faz uma dinâmica com aquela cinta, ele amarra suas mãos, seus pés, e fala assim, ó, é dessa forma que vai acontecer ao dono dessa cinta. O Espírito está dizendo que quem for dono dessa cinta vai ser preso em Jerusalém e será entregue aos gentios. Olha só, que revelação, hein? Mas aí o que acontece? Vamos continuar. Versículo 12. E ouvindo nós isto, aqui o escritor é Lucas, ele diz assim: quando nós ouvimos isso, as pessoas que estavam ali, rogamo-lhe, todos nós, como os que eram daquele, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Amém? Para de me entristecer. Não fica chorando perto de mim, porque eu estou pronto. Irmão, nós temos que estar pronto para servir a Deus. Nós temos que estar preparados. Olha, nós vivemos um momento de paz e tranquilidade para nós cristãos aqui no Brasil. Mas pode mudar. Pode mudar, irmãos. Nós vamos ter eleição esse ano. E dependendo quem entrar no poder lá, ele pode vir com muito mais força contra nós. Porque agora todo mundo que é cristão é bolsonarista. É reconhecido como bolsonarista. Ah, você é crente? Ah, você deve ter votado no Bolsonaro. Como se eu não pudesse querer votar no cara. Então perceba só, irmãos. As coisas podem mudar. O apóstolo Paulo está sendo avisado que ele vai ser preso, que ele vai ser entregue.
E as pessoas se entristecem, né? Porque o apóstolo Paulo era o apóstolo dos gentios, um homem que, né, curava as pessoas, que ensinava o caminho do Senhor, alguém muito querido pela igreja, e as pessoas começam a se entristecer e a chorar, e ele fala: o que vocês estão fazendo? Me deixando triste? Não, eu estou pronto. Então, estejamos prontos para servir a Deus. Devemos estar prontos. E o apóstolo Paulo, irmão, ele realmente foi para Jerusalém e foi preso. Ele realmente correu risco de vida, porque os judeus queriam matá-lo. E só não foi morto porque Deus não permitiu. E talvez nós também vamos sofrer perseguições. Talvez nós vamos sofrer privações. Então qual é a nossa motivação? Nós temos que estar sempre prontos, irmãos, para servir ao nosso Deus. Lembre-se da passagem que eu li no início do culto, que ele levou sobre si as nossas iniquidades, para nos dar a paz. Mas o apóstolo Paulo pode nos ensinar mais um pouco, porque nós vamos lá para Filipenses de novo, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 13. Vamos descobrir o segredo do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz assim, ó: irmãos, o apóstolo Paulo está falando à igreja de Filipe: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele não ficava olhando para aquilo que já aconteceu, mas ele olhava para frente e avançava, continuava. Irmãos, talvez ontem eu não tenha sido muito fiel, mas hoje eu olho para Cristo e vou ser mais fiel. Talvez ontem eu tenha sofrido perseguição, mas eu não me importo, porque eu estou olhando para o Senhor. Então a motivação do apóstolo Paulo estava alicerçada sobre o Senhor Jesus. Ele olhava para o seu Senhor. Por isso que ele disse lá no primeiro versículo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Porque ele sempre direcionava o seu olhar para o Senhor. Ele não se importava com o que já havia acontecido. Ele mesmo diz: eu carrego sobre mim, no meu corpo, as marcas de Cristo. Por quê? Porque ele foi apedrejado, porque ele foi chicoteado, porque tentaram matar ele diversas vezes, de diversas formas. Mas ele não se importava, porque ele fixava o seu olhar para o Senhor. Ele olhava para frente, pensando no alvo. E esse deve ser o nosso alvo, olhar para o Senhor. Mas eu gostaria de aprender também com uma outra personagem da Bíblia, que está lá no Antigo Testamento. Então vamos lá para Jó. Jó capítulo 1, versículo 1. Quem é Jó? A Bíblia diz, capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nós estamos diante de um homem que na sua geração ele era um homem justo, um homem íntegro, um homem que temia a Deus, um homem que via o mal, ele se desviava. Era uma pessoa do qual o próprio Deus deu testemunho.
Olha lá, vamos lá para o verso 8. Satanás se apresenta diante do Senhor e Deus fala assim para Satanás: e disse o Senhor a Satanás, versículo 8: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então aqui o próprio Deus testifica de Jó. Irmãos, não sabemos de quem Jó é filho, não sabemos da sua linhagem, não sabemos nada, só sabemos o seguinte, que ele era servo de Deus. Que Deus diz: observaste o meu servo Jó? Ele era servo do Senhor, ele conhecia Deus, ele era uma pessoa reta, temente a Deus e que se desviava do mal, ele era uma pessoa justa. Mas este homem vai passar por uma grande tribulação na sua vida, porque Satanás quer testá-lo, porque Satanás vai pedir autorização a Deus para testá-lo, dizendo a Deus o seguinte: mas também, você cerca ele de regalias, vamos testá-lo para ver o que vai acontecer. E eu vou dizer, irmãos, Jó sofreu, ele perdeu os seus bens, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua casa. Satanás simplesmente fez uma tragédia na sua vida, e não bastando isso, irmãos, ainda tirou a sua própria saúde, vai tirar a sua própria saúde, e ele vai passar então por um momento muito difícil na sua vida. Se você for comigo no capítulo 2 de Jó, versículos de 7 a 10, a Bíblia diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se rapar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Não bastava ter perdido seus bens, seus servos, seus filhos, agora ele também é atingido em sua própria saúde. E ele fica numa situação miserável, horrenda. Deus só falou assim para Satanás: só não tire a vida dele. E olha só o conselho da mulher dele. Versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Conselho de uma tola, uma mulher tola. Porque Jó diz assim para ela: porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Receberemos o bem, não receberemos o mal? É bom, irmãos, receber o bem. Mas e se vier as aflições? E se vier as tribulações, da qual o Senhor Jesus disse aos discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós não estamos, irmãos, numa redoma protegidos contra as maldades e as coisas que acontecem nessa vida. Não estamos. Sabe o que está acontecendo com os cristãos lá na Ucrânia? Eles estão sofrendo as consequências de uma guerra. Sabe o que está acontecendo com os cristãos aqui de Petrópolis, pertinho de nós? Estão sofrendo a consequência de uma tragédia. Não importa, irmãos. Será que os filhos dos cristãos não morrem quando eles são pequenos? Morrem. Será que no meio dos cristãos não há mulher que são estéreis? Existe. Nós não estamos separados do mundo, irmãos. Nós estamos no mundo. E Jó fala assim para a esposa dele: vamos receber o bem, não vamos receber o mal. Mas aí vem os amigos, conversam com ele, e vai tentando cercar ele, dizendo: você deve ter pecado, você deve ter feito alguma coisa. Mas qual é a motivação da fidelidade de Jó?
Qual é a motivação de ele não pecar contra Deus? Pois eu separei entre inúmeros versículos que tem, porque o livro de Jó é bem grande, mas eu separei alguns versículos que estão lá no capítulo 19. Então, Jó, capítulo 19. Verso 1 e 2. Depois das queixas, da dureza dos seus amigos, Jó responde assim: respondeu, porém, Jó, dizendo: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes, não tendes vergonha de injuriar-me? Ele está ali conversando, dialogando com seus amigos, e ele fala: poxa, até quando vocês vão ficar me perseguindo? Vocês não estão entendendo. Não adianta ficar me afligindo. Mas olha a convicção de Jó, irmãos. Vamos lá para o verso 25. Porque eu sei, Jó está falando, hein? Capítulo 19, verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o contemplarão. Por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Até aqui. Então, peraí. Qual era a convicção? Qual era a motivação de Jó? Ele sabia que o Redentor dele vive. Não é a mesma de nós, irmãos? Nós não sabemos que o Senhor Jesus está vivo? Que Ele ressuscitou, está lá no céu e Ele vai voltar? O apóstolo Paulo também não dizia que estava olhando para o seu autor e consumador da sua fé? Então a motivação de Jó, irmãos, era ter a convicção daquilo que ele cria, no Deus que ele cria. Irmãos, a nossa motivação tem que estar alicerçada sobre a nossa fé, sobre aquilo que nós cremos. Sabe por que eu evito o pecado? Porque eu creio em Deus. Sabe por que eu continuo a servir ao meu Senhor? Porque eu sei que Ele é o meu Deus e que eu sou o seu servo, que eu sou o seu filho. Jó diz assim para os seus amigos: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim, mesmo que consuma toda a carne, esses mesmos olhos o verão. Olha, era um homem que estava ali cheio de úlceras, destruído pela doença, mas que ainda estava olhando para Deus. Amém? Que nós possamos voltar os nossos olhos ao Senhor. Mas por fim, o maior de todos os exemplos que nós devemos seguir, Jesus. Maior de todos os exemplos, Jesus. Vamos ver esse exemplo, que Ele é o nosso Senhor, o nosso Mestre. Vamos para Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 36 em diante. Qual tem sido a sua motivação para ser um verdadeiro cristão? Jesus está ali poucos minutos antes de ser preso e levado ao julgamento para ser morto. Ele está no famoso jardim, do Getsemane. Ele está ali orando ao Senhor nos últimos momentos da sua vida. Capítulo 26 de Mateus, verso 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro
e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Até aqui. Então, peraí. Jesus está ali um pouco antes da sua prisão. Ele está num lugar retirado, num jardim, orando a Deus, e ele está triste, angustiado. Irmãos, a Bíblia diz, no outro evangelho, que ele soa gotas de sangue, porque ele está naquele momento ali em que ele sabe que vai enfrentar a morte, e a morte de cruz, e que vai estar sobre ele todos os pecados. Ele está num momento extremamente difícil da sua vida, mas olha a motivação do Senhor: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele está disposto a obedecer à vontade de Deus, o Pai. E nós temos que motivar a nossa vida como cristão na vontade de Deus. Pai, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. E se nós estamos passando por situações na nossa vida hoje, é porque Deus assim o permitiu. É claro que eu não estou falando se você está aí cometendo pecado, né? Não estou falando disso. Porque a vontade de Deus não é que a gente peque, mas a nossa natureza é pecadora. Mas se nós estamos aqui, nesta igreja, nesse momento, nessa noite, é porque Deus assim o quis. E a vontade dele deve se cumprir. Mas ele volta aos discípulos, verso 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Irmãos, o Senhor Jesus, ele veio para cumprir uma obra, a obra de redenção do pecador. Ele veio para salvar o pecador. Ele veio para dar a sua vida por nós, como diz lá em Isaías 53. Mas ele estava também no corpo, né? Ele se fez carne, ele se tornou um homem, ele é um homem. Ele sente as mesmas dores, as mesmas aflições, ele está ali naquele momento de medo, de pavor, mas ele fala: Pai, seja feito a tua vontade. Seja feito a tua vontade. E como nós podemos conhecer a vontade de Deus, irmãos? Através das Escrituras. Como eu posso saber se eu estou caminhando conforme o Senhor tem me mandado? Pelas Escrituras. Jesus sabia o que ele tinha que passar. O cálice que ele diz aí, que ele iria beber, é a crucificação. É dar a sua vida. É levar sobre si todas as nossas culpas e iniquidades. E então, ele fala: Senhor, Pai, faça a sua vontade. Verso 43. E voltando, já sou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então ele está aqui: ó Pai, se for possível, que passe esse cálice de mim. Mas se não é possível, que eu faça a sua vontade. Pai, se não tem como, eu vou fazer a sua vontade. Então, que nós possamos buscar a vontade de Deus em nossas vidas. Que a nossa motivação seja
cumprir a nossa carreira com alegria, olhando para o Senhor. Que nós possamos cumprir e ser motivados sabendo que o nosso Senhor está vivo e Ele vai voltar. E que nós estamos dispostos a cumprir a vontade do Pai, a vontade do nosso Senhor. E talvez alguém que esteja me assistindo aqui pela internet ainda não tenha convicção da sua salvação. Pois eu gostaria de deixar um último versículo. Porque a vontade de Deus para o homem é que todos sejam salvos, por meio de Cristo Jesus. Então vamos encerrar a nossa mensagem, abrindo nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 2, e vamos ler os versos de 1 a 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 5. O apóstolo Paulo, ele vai admoestar a Timóteo e a todos nós a estarmos sempre orando por todos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 em diante. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então nós somos admoestados, nós somos exortados a estarmos orando por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Até aqui. Então, o apóstolo Paulo nos admoesta a estarmos orando por todos, sabendo que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Então eu quero motivar os irmãos a estar orando por aqueles que você sabe que ainda não se converteram. E talvez alguém que esteja me assistindo ainda não se converteu, pois eu te digo, Deus quer que todos sejam salvos, que todos venham ao conhecimento da verdade, porque para podermos chegar até Deus, só há um mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo, homem, o nosso Senhor. Amém? Que nós possamos nos sentir motivados a continuarmos pregando a verdade. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Que Deus abençoe a sua palavra, que você possa se sentir mais motivado em servir a Deus, em conhecer a vontade de Deus e cumprir a sua vontade na sua vida. E se você tomou uma decisão, está nos assistindo, ore a Deus, compartilhe com Ele a sua decisão, creia no Senhor Jesus, para que você possa ser salvo. Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado, ó Pai, por esses exemplos de homens que se motivavam, olhando para o Senhor, sabendo do seu alvo, cumprindo a sua carreira com alegria, tendo convicção de que no fim nós veremos ao Senhor. Por isso, ó Pai, que nós possamos conhecer a sua vontade, para que possamos obedecer a sua vontade. Pai querido, abençoa cada um dos irmãos aqui presentes, e esta palavra possa falar aos nossos corações, ó Pai, e que possamos nos sentir motivados em servir ao Senhor com a nossa vida, com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com a nossa mente, com o nosso coração, de forma a cumprirmos a Tua obra, para a honra e glória do Senhor. Pai, nos perdoa, que somos falhos, mas nos ajuda, ó Pai, aumenta a nossa fé no Senhor, nos dê, ó Pai, alegria em servirmos ao Senhor, para que assim possamos testemunhar do Teu amor às outras pessoas, e mais pessoas possam vir ao conhecimento da verdade e sejam salvas dos seus pecados. Pai, muito obrigado, por tudo que o Senhor nos tem feito, em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, pode se assentar com uma oração silenciosa. Estamos encerrados. Nas promessas do meu Salvador.